PMDF 2023, um paralelepípedo reto-retângulo é uma figura geométrica espacial semelhante a uma caixa de leite e, em geral, identificamos suas medidas como comprimento, largura e altura. Eu disse aqui, basicamente foi isso daqui. Ó. Tenho um paralelepípedo reto-retângulo, ele parece realmente uma caixa de leite. Ele tem o meu comprimento, está aqui o meu comprimento. Aqui ficaria a minha largura. E aqui a minha altura. Esse pedaço aqui seria então a minha altura. Uma esfera é uma figura geométrica espacial semelhante a uma bola de futebol e, em geral, identificamos usando a medida de seu raio. Considere que, inicialmente, então, vamos parar aqui, né? Aqui a nossa esfera. E aqui ela tem um centro, né? O centro de massa, bem no centro da bola, né? E a distância desse centro até a como vou dizer, a volta da bola, né? Como se fosse o couro da bola, né? Aquilo ali, então, seria o meu raio. Então, conforme vai aumentando o raio, vai aumentando a minha bola, né? Considere inicialmente uma esfera S1, então já vamos chamar essa esfera aqui de S1, e um paralelepípedo reto retângulo P1, né? Isso aqui de P1, que tem o mesmo volume. Então, ambos têm o mesmo volume. O que seria esse volume? Quer dizer que se eu encher isso aqui de água, ou esse daqui de água, eles vão ter a mesma quantidade de água, né? Então, isso aqui cabe 1 litro, aqui também vai caber, e assim sucessivamente. Em relação ao paralelepípedo P1, aumentamos a medida do seu comprimento em 25% e a medida da sua largura em 20%, sem alterar a medida da sua altura, dando origem ao paralelepípedo P2. Em relação à esfera S1, aumentamos o seu raio em 20%, dando origem à esfera S2. Sobre os novos volumes, é correto afirmar que. Então, parar aqui um pouco, vamos analisar. Eu tenho meu paralelepípedo, como ele mesmo disse, paralelepípedo aqui, retângulo, e o volume desse paralelepípedo aqui, eu vou chamar aqui a minha largura de x, o meu comprimento de y, e essa minha altura aqui eu vou chamar de z. Então, o volume desse paralelepípedo aqui seria x vezes y vezes z, né? É o volume do cubo, dessa maneira aqui. Pois bem, se eu vou aumentar o comprimento da minha largura, né? Aumentamos a medida do seu comprimento em 25%. Então, ou seja, o comprimento é esse daqui. E eu quero aumentar ele em 25%. Aqui. Perdão, antes eu ia a largura em 20, então vou começar aqui pela largura. A minha largura vai ser aumentada em 20%. O que significa que eu vou aumentar a minha largura em 20%? Eu posso simplesmente multiplicar ela por 1,2, tá bom? Então eu já estou aumentando. Por quê? Porque quando eu multiplico por 1, eu estou afirmando que isso aqui é 100%, tá bom? Se eu multiplicasse por 0,5, eu estaria pegando 50%, ou seja, metade. Ao ponto que eu mantenho 1 e multiplico vírgula isso daqui, quer dizer que o quê? Eu estou multiplicando, na verdade, por 150%. Ou seja, eu estou mantendo a medida original e acrescentando mais 50%. Então, desse modo aqui, quando eu multiplico por 1,2, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu estou mantendo a minha medida original mais 20%, tá bom? É isso daqui que eu acabei de fazer. Então, eu multipliquei meu x por 1,2, que é a minha largura, e o meu comprimento, que é esse meu y aqui, ele precisa ser multiplicado, ou seja, precisa ser adicionado mais 25%. Então, eu vou multiplicar ele por 1,25, e está aqui os meus 25%, y vezes z, tá bom? Você pode aplicar isso com qualquer número. Então, por exemplo, vamos supor que o meu x vale 10, se você está aqui bem na dúvida. E eu vou acrescentar mais 20% em 10, ou seja, o 20% de 10 é 2. Então, 10 mais 2 dá 12. Só que 1,2 vezes o mesmo 10 também dá 12. Então, você pode estar confirmando que matematicamente eu estou fazendo exatamente. E aí, o que eu vou fazer? Como isso aqui é tudo um produto, e o produto ele é associativo, ou seja, não importa, né, a ordem dos fatores, para mim, eu posso então pegar 1,2 e multiplicar por 1,25, que é o que eu vou fazer agora. Então, eu vou pegar 1,25 e vou multiplicar por 1,2.
2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com o que foi 5. 2 vezes 1, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Somo, né? 0, 5, 5, 10, vai 1. 2 e 2, 4, com 1, 5. Vai, não vai nada, me desculpa, e 1. Tenho que contar minhas casas decimais para poder aplicar as vírgulas. Então, eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. 1, 2, 3 casas decimais. Então, está aqui. Eu posso substituir então, por 1,5. E agora eu vou abrir um parênteses propositadamente para que você possa entender. E vou colocar x vezes y vezes z. Repare que o parêntese em nada é a mesma coisa. Vou pagar um comentário. É apenas para dizer para mim que é o seguinte: um novo volume que surgiu, ou seja, esse aqui era o volume do meu paralelepípedo 1. Vou botar aqui um P1, né? É o volume do meu P1. Era isso aqui, x vezes y vezes z. E agora eu tenho o volume do meu paralelepípedo 2, que eu vou colocar aqui, VP2. E se eu comparar, você pode perceber que o volume do meu paralelepípedo 2, ele aumentou em 150% em relação ao meu paralelepípedo primeiro, ao meu primeiro paralelepípedo. Então, ele é 50% maior do que o primeiro, tá bom? Isso por quê? Porque eu teria que diminuir um pelo outro, sobraria apenas 0,5. Por isso que aqui dá para afirmar corretamente que ele é 50% maior que o primeiro. Então, aqui nós já temos a nossa primeira condição aqui que a gente já consegue observar. Paralela a isso, eu também tenho a minha esfera. Então, a minha primeira esfera, e ela tem um raio. Bom, a fórmula do nosso raio, né, ele chama a esfera de S1, então vou botar aqui o volume do meu S1. A minha esfera, a fórmula dela é 4/3 de πr3. Então, essa aqui é a fórmula da minha esfera. Só que ele aumentou também a minha esfera em 20%. Então, vou colocar aqui o volume agora de uma segunda esfera. E ela vai permanecer 4/3 π. Repare que o 4/3 π ele pertence à forma. O que vai mudar agora é que ele aumentou, tá bom? Aumentou 20% do raio. Então, 1,2 R ao cubo. Tá bom? Ou seja, esse aqui é o valor do novo raio ao cubo. Repare que na minha propriedade de potenciação, quando eu tenho A vezes B elevado a N, é a mesma coisa que AN vezes BN. Então, ou seja, eu posso pegar 1,2 e elevar ao cubo, independente do meu R. E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou pegar o meu 1,2, vou levar ao cubo. Bom, então, eu já sei que 12 vezes 12 dá 244. Tem 1, 2 casas decimais, não posso esquecer. Mas eu preciso multiplicar mais uma vez por 1,2, porque 1,2 ao cubo é a mesma coisa que 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Então, esses dois aqui já deu aqui, 244. Então, eu preciso ainda multiplicar mais uma vez. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 2, 2. Está aqui, vou somar 8. 8 e 4, 12. Vai 1. 4, 4, 8 com 9. E defino 2. Agora eu tenho 2 mais uma casa decimal, 3. 1, 2, 3 casas decimais. Está aqui 2,928. Então, o volume da minha segunda esfera, eu posso aplicar da mesma maneira, porque você repara que é tudo produto. E aí vai ficar 2,928 vezes 4/3 de πr. Bom, coloquei desse jeito aqui. Vou tirar daqui, porque acabou. Aqui a câmera ficou na frente, então tá aqui para você poder observar o que eu acabei de escrever. Então, tá aqui. Esse aqui é o volume da nossa segunda esfera. Você pode perceber que em relação à primeira esfera, ele houve um aumento de 292%. Lembrando que essa primeira unidade aqui já é a nossa porcentagem, né? Se fosse 1, seria 100%, 2, 200%. Né? Perdão, 1, 100%, 2, 200%. Então, porque a porcentagem ela é por 100. Então, isso aqui significa que eu teria que andar com mais 2 casas depois da vírgula, tá bom? Para que mantenha aquele número ali. Então, ou seja, isso aqui significa 292,8%
maior que o meu volume original. E a partir daqui, vamos então observar as nossas questões. Antes ainda, ele disse que eles tinham o mesmo volume. Bom, ou seja, esse primeiro volume aqui, ó, a gente viu, né? Se cabia 1 litro e aqui também cabia 1 litro. Agora aqui, né? O que vai acontecer? Se aqui cabia 1 litro, aqui já cabe 1,5 litro. Se aqui cabia 1 litro, aqui já cabe 2 litros 928 ml. É basicamente isso daqui que acabou de acontecer. E aí diz o seguinte, o volume da esfera S2 é maior do que o volume do paralelepípedo 2. De fato, né? Porque isso daqui, ó, era como se fosse 1 litro, né? Então, se eu pegar 1 vezes 1,5, dá 1,5. Se eu pegar 1 vezes 2,9, dá 2,9. 2,9 é maior do que 1,5. Então, já de cara, já achei a minha resposta correta. Vamos analisar as outras. O volume do paralelepípedo P2 é maior do que o da esfera P2. Não, não é. Da esfera é maior do que o do paralelepípedo P2. Então, essa aqui não é a resposta. O volume do paralelepípedo P2 é igual ao volume da esfera S2. Não, não é. Você pode perceber que 1,5 também não são iguais. O volume do paralelepípedo P2 ele é 45% maior do que o volume do paralelepípedo P1. Não, não é 45%, é 50%, tá vendo? Esse 5 aqui, então, também não é a nossa P1 aqui, nossa letra D. O volume da esfera S2 é 20% maior do que o volume da esfera S2. Eu acredito e a banca quis dizer que aqui é S1. Né? Não vai fazer diferença mesmo, porque a gente já achou a nossa resposta, então tanto faz, mas ela não é 20%, ela é 200%. Né? Na verdade, esses 200% quase 300%, então também não é a letra E. Então, resposta correta, letra A.